bem, a gente lembra que em uma matriz a gente pode realizar três operações chamadas operações elementares: permutar duas linhas de uma matriz, ou seja, trocar uma linha I por uma linha J, multiplicar uma linha por um número diferente de zero, ou seja, trocar uma linha I pelo múltiplo K vezes linha I, onde esse K aí precisa ser diferente de zero. E a terceira operação, que é substituir uma linha pela soma dela com outra multiplicada por um número, ou seja, trocar uma linha I pela soma da linha I com um múltiplo da linha J. O conceito, a ideia de matrizes elementares está relacionado com essas operações. Uma matriz ela é dita matriz elementar quando ela é obtida a partir da matriz de identidade através da aplicação de uma operação elementar com as suas linhas. Por exemplo, se considera aqui a matriz identidade de ordem 2, 1, 0, 0, 1. Essa é a chamada de matriz I, identidade. Se você realiza, por exemplo, na primeira linha, linha 1, a operação substituir a linha 1, digamos, por 3 vezes a linha 1. Isso vai resultar na matriz 3, 0, 0, 3. 3, 0, 0, 1. Essa matriz aqui, chamada de matriz E1, ela é chamada uma matriz elementar. Por exemplo, se você considera, digamos agora, a matriz identidade de ordem 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Essa aqui vamos chamar de matriz I3. E nela você pega, digamos, a linha 2 e substitui pela soma da linha 2 com duas vezes a linha 1, que é a terceira operação elementar. Isso vai produzir a matriz 1, 0, 0 na primeira linha. Na segunda linha, você vai somar com o dobro da primeira. Então, 2 vezes o 1 que está aqui, mais o 0 da linha 2, vai dar 2. 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 mais 0. Linha 3 repete. Essa matriz aqui, digamos matriz E2, também é outro exemplo de matriz elementar. Qual a importância das matrizes elementares? Bom, as matrizes elementares vão desempenhar um papel teórico importante, que vai ser a tradução das operações elementares nas linhas de uma matriz por uma multiplicação por uma matriz elementar. Esta importância teórica das matrizes elementares vão acabar implicando em uma importância prática para encontrar a inversa de uma matriz através de escalonamento que veremos no final desta aula. Para ilustrar, considere essa matriz aí, matriz 2, 0, menos 1, 1, menos 3, menos 2, 5, 1, 0. Vamos realizar aqui nela uma operação elementar de cada tipo, em 3 situações. Então, por exemplo, na primeira situação, digamos que vamos pegar aqui a linha 1 e multiplicar por 2, duas vezes a linha 1. O resultado dessa operação é a matriz 4, 0, menos 2, multiplicando a linha 1 por 2 e repetindo aqui o resto. Agora, façamos o seguinte. A matriz identidade com esta mesma ordem, 3 por 3, que é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que é a identidade. Se você repete nessa matriz de identidade a mesma operação que você realizou aqui, que é multiplicar a primeira linha por 2, você vai obter nessa primeira linha aqui a linha 2, 0, 0, multiplicando a primeira linha por 2. Essa matriz aqui vamos chamá-la de matriz E1. Como vimos, ela é uma matriz elementar. Agora façamos a seguinte conta. Pega essa matriz elementar que está aí e multiplica pela matriz original, que é 2, 0, menos 1. Multiplicando essa matriz elementar por nossa matriz de exemplo, a gente vai perceber que
Fazendo a conta aqui, linha por coluna, um pouco rápido, vai ficar 2 vezes 2, 4. 0 vezes o demais vai dar 0, somando vai dar 4. Depois, 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes o demais também dá 0, na segunda posição. Na primeira linha, terceira coluna, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Os demais vão dar 0, então aqui fica menos 2. Segunda linha, multiplicando 0, 1, 0 pela primeira linha, vai ficar exatamente 1. Vezes a segunda coluna, menos 3. Segunda linha vezes a terceira coluna, menos 2. Terceira linha vezes primeira coluna, exatamente o 5. Terceira linha vezes segunda coluna, 1. Terceira linha vezes terceira coluna, 0. Ou seja, multiplicando essa matriz elementar que está aqui pela matriz original, o resultado que a gente obteve foi a mesma matriz que estava aqui, resultado da operação linha 1, trocando por 2 vezes a linha 1. O que isso quer dizer? Que trocar a primeira linha pela 2 vezes esta linha, a matriz que é obtida aqui, poderia ser obtida pela multiplicação da matriz elementar correspondente à mesma operação, que é linha 1, substituindo por 2 vezes linha 1, multiplicando a matriz original. Vamos ver se isso acontece com as outras operações elementares. Então vamos considerar o exemplo do meio, pegando a primeira linha da matriz e trocando pela linha 2. Substituição aqui de linha, que é mais uma operação elementar. Então a primeira linha vai ficar 1 menos 3 menos 2. E a segunda linha nova vai ficar 2, 0, 1 menos 1. Terceira linha repete. Essa seria a matriz trocando a linha 1 pela linha 2. Pegando a matriz de identidade de ordem 3 e realizando esta mesma operação, que é trocar sua primeira linha por sua segunda linha, a matriz resultante, que será uma matriz elementar, seria dado por 0, 1, 0, que é a segunda linha da identidade, 1, 0, 0, que é a primeira linha da identidade, então ela vira agora a segunda. A terceira linha é 0, 0, 1, que é a mesma terceira linha da identidade. Então, novamente, se você pega essa matriz e multiplica pela matriz original do problema, você pode conferir a conta, fazendo passo a passo em seu caderno, e perceber que a multiplicação dessa matriz é 2 pela matriz original. O resultado vai dar exatamente 1, menos 3, menos 2, 2, 0, menos 1, 5, 1, 0. E conferindo, você percebe que é exatamente a mesma matriz que tínhamos aqui. Para encerrar essa sessão de exemplos, vamos agora fazer a conta obtida da operação elementar linha 1, trocando por linha 1 menos 2 vezes a linha 2. Isso vai resultar menos 2 vezes 1 dá menos 2, quando tu somar com 2 dá 0. Menos 2 com menos 3 dá 6, mais 0 dá 6. Menos 2 com menos 2 dá 4, 4 menos 1, 3. Essa é a primeira linha. Segunda linha e terceira linha vão se repetir. Aí, novamente, considerando a matriz identidade 3 por 3, que é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, e tomamos a operação linha 1 menos 2, linha 2, você vai obter a seguinte matriz, que será também a matriz elementar. Vamos chamá-la de matriz E3. Então, multiplicando a segunda linha por menos 2 e somando com a outra, você vai ficar aqui com 1, que vai ficar menos 2 vezes 0, mais 1. Depois, menos 2 vezes 1, dá menos 2. Quando somar com 0, dá menos 2. Menos 2 vezes 0, mais 0, dá 0. Linha 2 continua como estava. Linha 3 continua como estava. Essa matriz elementar, ao ser multiplicada novamente pela matriz original, uma continha aqui rápida de multiplicação de matriz,
a gente percebe que a operação aqui vai resultar exatamente na matriz que estava lá. 0, 6, 3, 1, menos 3, menos 2, 5, 1. Este exemplo, ele ilustra a situação geral que aparece nesse teorema. O resultado da aplicação de uma operação elementar nas linhas de uma matriz A é o mesmo da multiplicação da matriz elementar E, correspondente à operação, com a matriz A. Ou seja, a operação elementar que você faz na linha de uma matriz, ela sempre pode ser traduzida como a multiplicação de uma matriz elementar pela matriz A. A matriz elementar, no caso, que você multiplica pela A para resultar naquela matriz final, simplesmente é a matriz elementar obtida pela mesma operação que você fez nas linhas de A, mas fazendo na matriz identidade. Este resultado ele possui uma consequência imediata que diz que toda matriz elementar ela é uma matriz invertível. A sua inversa vai ser também uma matriz elementar, E2, e essa matriz E2 corresponde exatamente à operação elementar inversa da operação efetuada em E1. Por que isso? Porque, primeiro, toda operação elementar nas linhas, voltando aqui para o começo, todas as operações que aparecem aqui, elas são operações invertíveis, ou seja, você pode realizar uma nova operação elementar e voltar para a matriz anterior. Por exemplo, se você permuta em uma matriz, digamos, a primeira linha com a terceira, por exemplo, a partir da matriz nova, você pode voltar para a anterior, fazendo a operação novamente de permutar a primeira linha pela terceira. Então, quando você permutar de novo, você volta para a anterior. A segunda operação, que é multiplicar uma linha por um número diferente de zero, e está aí a importância do número ser diferente de zero. Esta operação ela pode ser revertível se você multiplica a matriz final novamente por 1 sobre k, ou seja, 1 sobre o número que você multiplicou na operação anterior. O fato do número ser diferente de zero garante que você vai poder reverter esta operação por esta razão. E por último, substituir uma linha pela soma dela com outra, digamos, linha I, substituir ela por linha I mais K, linha J, também nós podemos reverter esta operação fazendo a seguinte consideração. Vamos aqui para o exemplo. Para a gente perceber que a operação trocando uma linha pela soma dela com o múltiplo de outra também é revertível, existe uma operação inversa, vamos considerar aquele exemplo anterior, onde pegamos a matriz que está aqui e trocamos a primeira linha dela, que era 2, 0, menos 1, pela soma dela com menos 2 vezes a linha 2. Com essa operação a gente conseguiu mudar a primeira linha pela nova linha 1, que seria a linha 063. Como é que a gente volta para a linha anterior? Simplesmente para reverter essa operação, você faz uma operação equivalente, ou seja, troca a linha pela soma dela com o múltiplo de outra, usando a mesma linha de referência, que no caso aqui seria a linha 2, e alterando apenas o número que você coloca ali por seu oposto. No lugar do menos 2, você coloca o mais 2. Então, se você fizer a operação linha 1, vai na linha 1 mais 2, linha 2. Nesta matriz nova, a gente percebe que este 2, multiplicando aqui pelo 1 na linha 2, somando com 0, vai dar 2. Este 2, somando com o menos 3, multiplicando pelo menos 3, vai dar menos 6, somado com 6, vai dar 0. Este 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4 mais 3 vai dar menos 1, ou seja, a gente volta exatamente para a primeira linha da matriz anterior, de modo que a matriz final vai ser exatamente a matriz original. Bom, a ideia de matrizes elementares pode ser aplicada para encontrarmos um procedimento prático para encontrar a inversa de uma matriz.
Vamos ilustrar a teoria que está por trás desse procedimento através desse exemplo com a matriz A 2 por 2, para a conta não ficar tão grande. Bom, a sequência de operações que vamos fazer aqui tem o seguinte objetivo: pegar essa matriz A, fazer operações com suas linhas até que a matriz final seja a matriz identidade. Então vamos ver. Para isso, a primeira conta necessária seria transformar este elemento 3 na linha 2, coluna 1, em 0. A operação que faz isso seria linha 2 menos 3 vezes a linha 1, já que lá na linha 1, na primeira coluna, já tem o número 1. A matriz resultante seria então 1, 2, 0, menos 6 mais 4, que dá menos 2. Próximo passo seria transformar esse menos 2 em 1. Daí nós realizamos a operação linha 2 indo em menos meio linha 2. A matriz agora fica 1, 2, 0, 1. Por último, a gente zera este 2 que aparece na linha 1, coluna 2, fazendo a operação linha 1 vai em linha 1 menos 2, linha 2. Logo, ficamos aqui com 0 mais 1, que é 0, menos 2 mais 2, que é 0, e repete a segunda linha. Essa aqui é a matriz, exatamente a matriz identidade de ordem 2. Essas operações que fizemos aí nas linhas da matriz A, a gente lembra que podem ser traduzidas como multiplicação da matriz elementar correspondente à esquerda. Por exemplo, a primeira operação transformou a matriz A nesta outra matriz, que está aqui, poderia ser obtida simplesmente pegando a matriz, digamos, matriz E1, vamos batizá-la assim, que seria a matriz elementar correspondente à operação linha 2 menos 3, linha 1, fazendo essa operação na matriz identidade de ordem 2, que seria essa. Se você pega essa matriz de identidade e faz a operação linha 2, trocando por linha 2 menos 3, linha 1, você vai obter a matriz 1, 0, primeira linha, não foi alterada, e na segunda linha, multiplicando a primeira por menos 3 e somando, ficaria menos 3, 1. Esta é a matriz E1. Se você multiplica a matriz E1 pela matriz A, que é 1, 2, 3, 4, nós vimos que o resultado aqui é justamente a matriz 1, 2, 0, menos 2, que está aqui em cima. A segunda operação, que foi linha 2 indo em menos meio da linha 2, nós lembramos que ela pode ser traduzida multiplicando esta matriz E2, que seria 1, 0, 0, menos meio, vezes a matriz que está ali em azul, a segunda matriz. Esta matriz E2 é justamente você pegando a identidade e fazendo a mesma operação que você fez na linha 2, que seria trocando ela por menos meio vezes ela. Então, esta matriz E2 vezes a matriz que está aqui vai resultar na matriz 1, 2, 0, 1. Por último, aparece aí nesse contexto uma outra matriz elementar, que seria a matriz E3, que veio desta operação aqui, linha 1 trocando por linha 1 menos 2, linha 2. Esta operação na identidade resultaria na matriz 1, na primeira linha, primeira coluna, menos 2 vezes 1 mais 0 vai dar menos 2, e na segunda linha repete 0, 1. Esta matriz E3 é a matriz na qual você multiplica por alguma outra matriz e vai corresponder à operação trocar linha 1 por linha 1 menos 2, linha 2. Então, pegando essa sequência de operações e traduzindo pelas multiplicações de matrizes elementares, a gente percebe que, tomando aqui a matriz A,
Multiplicando a matriz A pela matriz E1, o resultado desta conta é a matriz 1, 2, 0, menos 2, a segunda matriz que apareceu aqui. Multiplicando a matriz E2 por este resultado, a gente vai obter a terceira matriz, que é a matriz 1, 2, 0, 1. E multiplicando, por fim, a matriz E3 por este resultado, nós vamos obter a última matriz que apareceu aqui, que foi a identidade. Quer dizer, o resultado aqui desta operação vai ser a matriz identidade. Se você reorganizar esta equação aqui final, você pode fazer o seguinte: colocar, usando a associatividade do produto, é 3 vezes E2 vezes E1, tudo isso vezes A, igual a identidade. Esta matriz é 3 vezes E2 vezes E1, podemos chamá-la de matriz, digamos, E vezes A. Perceba que essa matriz ela está fazendo o papel da matriz inversa da A. Pelo menos a matriz inversa, chamada matriz inversa à esquerda, que é a matriz que se multiplica do lado esquerdo para resultar na identidade. O fato da matriz A ser uma matriz quadrada, o fato que exista uma matriz inversa à esquerda dela também já garante que exista uma inversa à direita e que é justamente a mesma matriz, que no caso seria a matriz E. Ou seja, este procedimento aí está nos dizendo que a matriz E, nesta última equação, ela é exatamente a inversa da matriz A. Então, essa matriz E, nessa construção, está sendo dada pelo produto E3 vezes E2 vezes E1. Ou seja, o produto entre três matrizes elementares. Só que na prática, a gente sabe que o produto de três matrizes elementares, na prática, é simplesmente você pegar a matriz de identidade e realizar nas linhas da matriz de identidade as mesmas operações correspondentes a cada uma daquelas matrizes elementares. Ou seja, E1, quando você multiplica E1 primeiro, é simplesmente pegar a matriz de identidade e trocar a linha 2 dela por linha 2 menos 3, linha 1, que é a operação que caracteriza a matriz E1. Depois que você fizer isso na matriz de identidade, você vai trocar a linha 2 por menos meio linha 2, que é a operação característica aqui da matriz E2. Nesta matriz final, você vai fazer a última operação que corresponde à matriz E3, que é a operação linha 1, trocando por linha 1 menos 2, linha 2. De maneira resumida, quer dizer que você não precisa multiplicar essas matrizes diretamente para encontrar a inversa, basta você fazer na identidade as mesmas operações que você fez nas linhas da matriz A, você faz nas linhas da matriz identidade, respeitando a mesma ordem de operações. Bom, então, a ideia geral desse procedimento, ela pode ser traduzida nesse teorema para encontrar a inversa de maneira prática. Se a matriz A, ela pode ser reduzida à matriz identidade por uma sequência de operações elementares em suas linhas, ou seja, você pode escaloná-la até que ela vire a identidade. Esta matriz ela será invertível. Além disso, a inversa dela vai ser justamente o produto das matrizes elementares correspondente a cada uma das operações que você fez para escalonar a matriz A. Este produto, na prática, é obtido aplicando a mesma sequência, de operações na matriz identidade. Vamos ver na prática como é que funciona esse teorema. Então, considere a matriz A, digamos, 2, 4, 3, menos 1. Precisamos fazer operações nas linhas da matriz A até que ela vire a matriz de identidade. E depois as mesmas operações que nós fizemos, vamos fazer na matriz de identidade.
Como as operações são as mesmas e devem estar na mesma ordem, na mesma sequência, então esse procedimento ele é mais prático quando a gente escalona as duas matrizes ao mesmo tempo. Então, na prática, você faz o seguinte: você escreve a matriz 2, 4, 3, menos 1, que é a matriz A. Separa aqui por organização, para uma linha assim pontilhada. E do lado você coloca a matriz identidade correspondente, que seria 2 por 2, que é a mesma ordem da matriz A. Então você vai escalonar esta matriz, operar nas linhas dela, de modo que o lado esquerdo que aparece aqui se transforme na matriz 1001. Fica exatamente igual à identidade. Ao mesmo tempo que você vai operar com este objetivo, e você vai realizar a mesma operação com a matriz do lado, que é a identidade, esta matriz que vai aparecer do lado direito, ela será justamente a matriz correspondente às mesmas operações na sequência feitas, né, na matriz de identidade. Por esse teorema, então, na verdade, a matriz que ficará neste lado direito será exatamente igual à matriz inversa da matriz A, seria a matriz procurada. Então, vamos lá. Fazendo as continhas agora. Primeiro passo. O elemento da linha 1, coluna 1, precisa ser 1. Então, precisamos fazer a linha 1 trocar por meio, linha 1, para que aquele 2 vire 1. Primeiro passo é isso. Então, dividindo tudo por 2, né? Multiplicando por meio. Então, 2 vezes meio, 4 vezes meio, 1 vezes meio do outro lado e 0 vezes meio. Linha 2, por enquanto, não foi mexida, então repete. Depois que encontramos o número 1 lá, o que você faz é zerar os termos que aparecem aqui na mesma coluna que ele, que no caso é o 3 apenas, este exemplo. Para zerar os termos, sempre você usa a operação que é pegar a linha, que no caso aqui é a linha 2, e trocar pela soma dela com o múltiplo da linha que está aquele pivô, que é o 1. Nesse caso aqui o número é 3, então você coloca aqui linha 2 menos 3, linha 1, para que a conta com a linha 1 dê justamente 0 ali, né? Menos 3 vezes 1, menos 3, quando somar com 3 dá 0. Aí ó, a matriz agora fica 1, 2, meio, 0 na primeira linha. E na segunda, fazendo a operação, menos 3 vezes 1 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 menos 1 dá menos 7. Menos 3 vezes meio vai dar menos 3 meios. Quando somar com 0, menos 3 meios. E menos 3 vezes 0 dá 0. Quando somar com 1 dá 1. Próximo passo. Na linha 2, coluna 2. Uma vez que já terminou aí agora a coluna 1. Você precisa que esse número seja 1. Transformá-lo em 1. Que é o pivô da linha. A conta aqui, para transformar um elemento não nulo em 1, é você multiplicar a linha pelo inverso do número. Então fica menos 7 vezes linha 2. Repete a primeira linha, que não foi operada. E aqui vamos dividir por menos 7. Ou seja, multiplicar por menos 1 sétimo. Aqui vai dar 1. No menos 3 meios vezes 1 sétimo, isso vai ficar positivo. 3 sobre 14. E na quarta coluna, menos 1 sétimo. Vamos colocar aqui mais uma vez uma linha separando as duas matrizes por questão de organização. Por último, a matriz que está aqui do lado esquerdo, a única coisa que resta é transformar este 2 da linha 1, coluna 2, em 0. Mais uma vez, a operação para transformar em 0 é você pegar a linha e somar ela com, nesse caso, menos 2 vezes a linha 2. O menos 2, porque o número ali é 2, e você já fez a operação para aparecer o pivô ali igual a 1. Então, esta conta vamos ficar com menos 2, ele vai multiplicar na linha 2 aqui 0, então vai dar 0, quando somar com 1 vai dar o mesmo 1, ou seja, você não está desfazendo o trabalho que você já tinha feito antes de encontrar aquele pivô.
Então essa ordem ela é importante por isso, essa ordem de operação. O menos 2, quando multiplicar pelo 1, aqui na linha 2, e somar com o 2, vai dar 0. Nas próximas colunas, o menos 2 vai multiplicar 3 sobre 14. Então isso vai dar menos 6 sobre 14. Isso vai somar com meio. Aí você vai fazer um rascunho separado para fazer sua continha sem erro. Menos 2 vezes o 3 sobre 14, dá menos 6 sobre 14. E você vai somar isso aqui com meio. Você pode tirar o mínimo, como 14 é múltiplo de 2, né? Então o mínimo vai ser o próprio 14. E você pode reescrever este meio com o denominador 14 como sendo 7 sobre 14. Com isso, a gente percebe que o resultado aqui da operação é 1 sobre 14. Na última coluna, você está multiplicando o menos 1 sétimo por menos 2. Então, isso vai dar 2 sétimos positivo. Quando somar com 0, 2 sétimos. Na linha 2, você vai só repetir neste passo. Você não precisa mais nada. Bom, então o que aconteceu aí? A sua matriz do lado esquerdo, que era onde estava a matriz A, ela está exatamente igual à matriz identidade. Isso quer dizer que você escalonou a matriz identidade, reduziu a matriz A até a matriz identidade. Do lado direito, a matriz original era a matriz identidade, que você fez as mesmas operações com a mesma ordem que você fez na matriz A, e ela virou esta matriz que está aqui. Então, o que esse teorema está dizendo é simplesmente que a matriz inversa, A a menos 1, é justamente a matriz 1 sobre 14, 2 sobre 7, 3 sobre 14, menos 1 sobre 7. Então, este é o procedimento geral. Você faz isso com qualquer matriz quadrada, independente da ordem dela. Independente da ordem da matriz, esse procedimento sempre vai ser mais rápido do que o procedimento através de determinantes, através da matriz adjunta.